Museus e centros de ciência eles são espaços que proporcionam experiências. A gente pode considerar, por exemplo, que a experiência ela surge desse diálogo, dessa troca dos visitantes com os espaços, com os museus. Quando a gente pensa nos visitantes, a gente tem que pensar nas expectativas, nos desejos, nos interesses, nas memórias, no que conhece. E do lado do museu, todo conhecimento que é planejado pelo museu. E os museus, eles usam várias estratégias para isso. Então, quando a gente pensa na experiência, na verdade, são várias experiências. Elas são subjetivas, dependem de vários fatores, só que alguns podem ter mais impactos do que outros. Quer dizer que a gente pode aprimorar essas experiências. Então, é muito importante a gente entender melhor como acontecem essas experiências, essas visitas. Nesse estudo, o que a gente focou foram nas experiências de grupos familiares. Então, nós investigamos a visita de 10 grupos familiares, todos esses grupos oriundos de regiões mais vulnerabilizadas do estado do Rio de Janeiro. E a visita foi numa exposição pensada, desenvolvida com estratégias para o público infantil. O tema principal dessa exposição, denominada Floresta dos Sentidos, foi justamente enfocar várias questões importantes da biodiversidade brasileira. Na verdade, desafios enfrentados, como, por exemplo, o tráfico de espécies, espécies invasoras, o impacto dessas espécies. A exposição também ela foi montada de uma forma diferenciada. Ela funciona como uma caça ao tesouro, em que você precisa procurar pistas, obter essas pistas para conseguir chegar na solução das questões que são colocadas. Na verdade, a ideia era que os grupos familiares e as crianças experimentassem várias atividades. Então, às vezes, ouvindo alguns sons, ou então experimentando texturas. Os aspectos mais importantes que a gente procurou observar foi a forma como os grupos interagiam, e interagiam entre si, interagiam entre esse espaço, essa exposição, e também a oportunidade que eles tiveram de interagir com pessoas da equipe dos museus. O mediador, eles têm várias funções importantes, por exemplo, de trocar com esses visitantes, facilitar, apoiar, dar informações de alguns conteúdos. Então, o que a gente observou foram visitas que tiveram a mediação humana e visitas que não tiveram a mediação humana. A gente teve as visitas todas gravadas e elas foram gravadas de dois, na verdade, pontos de vista. Desde câmeras fixas, em vários pontos específicos e interessantes que a gente analisou antes da exposição, e as outras foram para ver o ponto de vista dos visitantes. Então, as câmeras ficavam presas numa criança do grupo ou num adulto do grupo. Uma vez essas visitas todas gravadas, quais foram os principais aspectos que a gente observou? As interações que aconteceram tanto sem o mediador e nas visitas com o mediador. Bom, e o que na verdade, essa análise revelou para a gente? Quando a gente pega as visitas sem a presença do mediador, o que a gente observou é que os pais, ou os adultos em geral, os responsáveis que acompanharam as crianças, têm um papel super importante de orientar, de estimular a observação, de encorajar. Algumas vezes as crianças também assumem esse papel e fazem isso também com os adultos. Mas, em alguns momentos, o que a gente observou também é que os adultos do grupo, muitas vezes, eles ficaram sem saber exatamente como fazer, tem, às vezes, até um certo constrangimento, uma preocupação de não conseguir nem exatamente entender aquilo que ele está fazendo. Por outro lado, quando a gente olha as visitas com a presença dos mediadores, a gente vê aspectos interessantes. Um deles que salta logo os olhos é o mediador muitas vezes passa a fazer parte desse grupo. Ele é mais um daquele grupo. Por um lado, os visitantes, muitas vezes eles assumem uma postura muito mais de observação e de serem guiados pelo mediador, que acaba tendo uma função muito importante de liderar as atividades e o que está acontecendo. Por outro, que é um aspecto extremamente positivo, as conversas que são muito mais focadas em conteúdo ou fazendo conexões e relações com memórias ou com conhecimentos é muito maior quando você tem a presença do mediador. Então, se a gente observa bem, a gente tem aspectos tanto positivos quanto também negativos, menos positivos, dependendo do ponto de vista e do enfoque que o espaço pode querer. Então, isso traz informações muito interessantes justamente para a gente pensar nos museus como preparar essas visitas e como preparar os mediadores.